na hora de abrir o Correio Coruja, Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Está no ar mais uma edição do Corujas e Respostas, o quadro aqui do canal onde eu respondo as perguntas sobre o universo mágico de Harry Potter que vocês mandam pra mim. Quer participar? Quer saber como participar? Então é bem simples, ó. Todo segundo sábado do mês eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories do meu Instagram. É só você mandar sua pergunta por lá. O meu arroba é WizardingBruno. E aí é o seguinte, ó, antes eu só escolhia uma ou duas perguntas e aí eu respondia de uma forma mais aprofundada, com mais detalhes e argumentos. Mas a partir dessa edição aqui, eu vou passar a responder mais perguntas para incentivar a participação de todo mundo. Assim, mais perguntas vão ser escolhidas e eu consigo atender um número maior de pessoas. Beleza? Bora lá então. O Marcos Felipe perguntou o seguinte, ó: existem profissões no mundo bruxo relacionadas à saúde mental, como psicólogos e terapeutas? Marcos, não existe nenhum texto oficial ou declaração da autora que fale qualquer coisa sobre psicólogos ou terapeutas no mundo bruxo. No mundo bruxo, essas profissões não são mencionadas. Inclusive, elas seriam de grande ajuda para alguns personagens da saga, hein? Concorda comigo? Só de cabeça aqui, ó, eu já consigo lembrar de alguns. Severo Snape, Sirius Black, Remo Lupin, Rony Weasley, Tonks, enfim. No fim das contas, eu acho que todo mundo precisa cuidar da saúde mental, né? Mas a gente tem algumas referências ao cuidado com a saúde mental na obra. Por exemplo, no Hospital St. Mungus, para doenças e acidentes mágicos, eles têm uma ala especial, a Janus Thickey, que tratam de danos mágicos físicos e mentais, mas esse parece ser mais um cuidado paliativo do que um cuidado preventivo. É nessa ala que ficam os pais do Neville, por exemplo, que foram torturados até a insanidade mental, e também Gilderoy Lockhart, que perdeu a memória dele de maneira permanente lá em Harry Potter e a Câmara Secreta. Além disso, no livro de Harry Potter e a Ordem da Fênix, é mencionado que todos os alunos do quinto ano estavam estressados, se sentindo sobrecarregados com os exames dos Nons. E aí é dito que Anna Abbott ficou tão estressada que ela começou a chorar muito, mas assim, chorar de soluçar durante uma aula de herbologia, porque ela estava achando que era burra demais para prestar os exames e aí ela queria abandonar a escola. Então Madame Pomfrey ofereceu para ela uma poção calmante para ajudar ela a lidar com o estresse. Então, embora não exista nada oficial sobre psicólogos ou terapeutas no mundo bruxo, a saúde mental dos bruxos é abordada em alguns aspectos da narrativa. O Nuno André fez essa pergunta aqui, ó: no mundo bruxo existe ambulâncias para os bruxos doentes? Meu amigo, não existe nenhuma menção de ambulâncias na comunidade mágica. Os bruxos possuem várias formas de se locomover magicamente. Então eu acho que é isso que eles usam mesmo. Aparatar aqui não deve ser o caso, porque não é aconselhado aparatar com uma pessoa já doente. Talvez em situações menos graves, mas não me parece adequado. Voar numa vassoura também não me parece adequado para uma situação como essa. Mas tem o Noitibus Andante, que é uma espécie de transporte de emergência que pode ser chamado por qualquer bruxo. E aí é só esticar a mão da varinha que o Noitibus chega no local imediatamente. Então os bruxos poderiam usar esse meio de transporte para levar alguém doente para o St. Mungus, por exemplo. Também tem as chaves de portal, e eu imagino que a comunidade mágica tem as chaves de portal em locais estratégicos para levar eles para o hospital numa situação de emergência. Tem também as carruagens encantadas que poderiam ser usadas numa situação como essa. E aqui eu acho que é interessante eu mencionar uma coisa que a própria J.K. Rowling disse uma vez num texto dela sobre o uso da tecnologia no mundo bruxo. Esse texto foi publicado em agosto de 2015 e a autora disse que, embora a maioria dos bruxos tenha uma certa aversão pela tecnologia trouxa, e esse aqui não é o caso do Sr. Weasley, né? Existe uma exceção interessante: os carros e também motocicletas e trens. O Sirius mesmo tinha uma moto trouxa que foi encantada para voar. O Sr. Weasley, a mesma coisa, só que era um carro. E aí a comunidade bruxa tem o Expresso de Hogwarts, que é o trem que leva os alunos para a escola. Antigamente, antes do Estatuto Internacional de Sigilo, os bruxos e trouxas usavam os mesmos tipos de transporte, como carruagens e navios, mas com o passar do tempo e com o crescimento da tecnologia trouxa, a comunidade bruxa teve que abandonar esses veículos. O mais curioso é que à medida que os carros modernos surgiram no século XX, os bruxos começaram a sentir um certo ciúme, né? Afinal, os carros são bem mais confortáveis do que vassouras, né? Convenhamos. A
Até o Ministério da Magia acabou adquirindo uma frota de carros que obviamente foram modificados com alguns encantamentos úteis, o que fez os bruxos gostarem muito desses veículos. Ainda tinham bruxos que desprezavam até mesmo os veículos trouxas, mas, como a gente vê na história, não era algo incomum bruxos terem veículos motorizados e até encantados. Então é plausível que algumas famílias bruxas tivessem carros e assim pudessem levar seus entes queridos doentes para o hospital. A Mari pergunta: depois da Segunda Guerra Bruxa, quem ficou como diretor de Hogwarts? Minerva McGonagall foi quem assumiu o cargo de diretora de Hogwarts depois disso, Mari. Pergunta da Lorena Cayener: oi, Bruno. Fala aí, Lorena. Existe alguma regra até onde o bruxo pode voar? Ele pode ir até a estratosfera? Lorena, eu não me recordo de nenhum material canônico que fale qualquer coisa sobre isso, mas vamos pensar o seguinte: existem algumas limitações práticas e até legais que complicariam um voo assim. Saca só, se um bruxo decidisse voar em altitudes extremas como essa, ele estaria se colocando em sérios perigos. Falta de oxigênio, temperaturas congelantes, essas coisas, sabe? E por mais que a gente queira imaginar que a magia pudesse ajudar a contornar esses problemas, não seria lá uma coisa muito prática, né? E diria que até uma coisa desnecessária. Mas enfim, um outro ponto importante é o Estatuto Internacional de Sigilo. Imagina só um bruxo voando lá em cima, correndo o risco de ser detectado por satélites ou até por aviões trouxas. Seria um baita problema para o mundo mágico. Então, apesar de não se ter um limite formal de até onde se pode voar, questões de segurança e, claro, de sigilo mágico acabam impondo essas restrições de uma forma até bem clara, na minha opinião. A Tainá mandou essa pergunta aqui, ó: como Hogwarts foi reconstruída depois da batalha final? Bom, não existe nenhuma informação canônica sobre como exatamente isso aconteceu, mas a gente sabe que Hogwarts voltou a ser como era antes da batalha. E eu imagino que os bruxos mais poderosos e capacitados da comunidade mágica se uniram e lançaram feitiços poderosos para reconstruir a escola. E certamente o reparo estava entre esses feitiços, talvez sendo até o principal dentre esses feitiços. Então, eu acho que foi algo assim, Tainá. O Raul Honório perguntou o seguinte, ó: como as corujas são treinadas para entregar uma carta para uma pessoa que elas nunca viram? Raul, a J.K. Rowling já falou sobre isso. No texto dela sobre as corujas, publicado no antigo site Pottermore em agosto de 2015, ela diz que, seja porque as corujas possuem uma inclinação inata para a magia, ou porque elas foram historicamente domesticadas e treinadas por bruxos, elas aprendem muito rápido a localizar e a rastrear a pessoa ou o bruxo para quem elas precisam entregar as cartas. Faz sentido? A Jenny Carvalho fez essa pergunta aqui, ó, muito interessante. A Nagini continua pensando como humana? Jenny, essa é mais uma daquelas perguntas que não tem uma resposta oficial, como algumas que eu já respondi aqui. Mas aparentemente, ao contrário dos animagos, as Maledictus, que é o caso da Nagini, perdem a capacidade de uma inteligência semelhante à humana ao longo do tempo. Parece que elas assumem o estado mental do tipo de besta em que elas eventualmente se transformam. Só que aí tem algumas teorias que a gente precisa pensar a respeito, especialmente falando sobre a Nagini, porque durante a Segunda Guerra Bruxa, ela mostrou uma inteligência bem fora do comum para uma cobra, né? Então isso poderia ser explicado de 3 maneiras. Número 1, ela poderia ter sim mantido a consciência humana que ela tinha, talvez não toda essa consciência, mas alguma consciência humana. Número 2, a inteligência dela pode ter sido amplificada, ampliada pela parte da alma do Voldemort que estava nela como Horcrux. Isso faria dela um exemplo de Horcrux autoconsciente, tipo o Diário de Tom Riddle, até porque ela era um ser vivo, né? Ela não era um objeto. E número 3, é importante lembrar de Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando Harry interagiu com uma cobra no zoológico. Aquela cobra demonstrou também muita inteligência, então isso poderia indicar que as cobras podem ter um nível de consciência muito acima do normal do que a de um animal comum, especialmente quando interagem com bruxos ofidioglotas, como foi o caso do Harry falando com aquela cobra e também do Voldemort se comunicando com a Nagini. De qualquer forma, como eu falei antes, isso é tudo teoria, a gente não tem nada oficial falando sobre isso. A Bella fez uma pergunta bem legal, ó: por que os Dursley nunca mandaram o Harry para um orfanato, sendo que não queriam que ele fosse para Hogwarts? Bella, antes do Dumbledore deixar o Harry na casa dos Dursley,
ele ampliou o feitiço de proteção que Lilian tinha deixado para o Harry. Essa magia estava atrelada ao sangue da Lilian, e ela só era eficaz enquanto o Harry vivesse com um parente que tivesse o mesmo sangue da mãe dele, no caso, sua tia Petúnia, irmã da mãe dele. Dumbledore explicou tudo isso para Petúnia e disse para ela que manter o Harry na casa dela seria a única forma de garantir a segurança dele contra Voldemort. Desse jeito, até o Harry se tornar maior de idade, Voldemort não poderia simplesmente ir até a casa dos Dursley para fazer mal ao Harry, tudo por causa dessa proteção. Era por isso que Dumbledore fazia questão de que o Harry voltasse todo verão para a casa dos Dursley, mesmo sabendo que ele era maltratado por eles. E era por isso que a Petúnia mantinha o Harry por lá, mesmo sendo contra a vontade dela. Inclusive, no livro de Ordem da Fênix, depois que o Duda é atacado por dementadores, Walter chega a tentar expulsar o Harry de casa, mas aí a Petúnia entra no meio e inventa uma desculpa esfarrapada lá para impedir que o Harry fosse expulso da casa deles. Ela sabia que isso era fundamental para proteger o filho da irmã dela. O Vitor Hugo perguntou o seguinte, o que aconteceu com a vaca rosa? E aqui eu tenho certeza que ele tá falando da sapa velha Dolores Umbridge, né? Então, Vitor, depois da queda de Lord Voldemort, Dolores Umbridge foi julgada por ter cooperado com o regime dos Bruxos das Trevas, né, dos Comensais da Morte, e aí ela foi condenada pela tortura, aprisionamento e morte de vários nascidos trouxas inocentes que ela sentenciou a Azkaban e que infelizmente não sobreviveram ao sofrimento da prisão. O Wendell mandou essa pergunta aqui, e essa é polêmica. A Hermione nos livros era negra de cabelos crespos? Cara, esse assunto tem se tornado cada vez mais recorrente dentro do fandom. Desde que a série de Harry Potter da HBO foi anunciada, a galera tem debatido frequentemente sobre a possibilidade de a Hermione ser interpretada por uma atriz negra. Então vamos lá, vamos ver o que o livro diz sobre a aparência da Hermione. No texto original em inglês de Harry Potter e a Pedra Filosofal, diz que a Hermione era uma menina que tinha lots of bushy brown hair. E isso foi traduzido para o português como cabelos castanhos muito cheios. Gente, eu moro nos Estados Unidos há quase 8 anos e em inglês o termo bushy hair é usado para cabelos volumosos e frisados e não necessariamente crespos. Inclusive, cabelos lisos que são frisados propositadamente também são chamados de bushy hair. Agora, também no original em inglês, lá em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando o livro descreve a amiga da Cho Chang, a Marietta, ele diz que Marietta tinha curly reddish blonde hair, que foi traduzido para o português como cabelos louro-avermelhados e crespos. Perceberam a diferença no uso das palavras? No inglês, as expressões mais usadas para cabelos crespos são curly hair e kinky hair. E essas expressões nunca foram usadas nos livros para descrever o cabelo da Hermione. Mas aí, alguém pode dizer assim... Mas Bruno, ainda assim, o livro também nunca disse que ela é branca. Sim, isso é verdade. Os livros nunca disseram claramente que a Hermione era branca, assim como nunca disseram claramente que ela era negra. Os livros não dizem claramente qual era a cor da pele da Hermione. Mas aí, tem um trecho de Prisioneiro de Azkaban no original em inglês que diz assim: Hermione's white face was sticking out from behind the tree. Isso foi enquanto o Harry e ela estavam tentando resgatar o Bicuço. Se a gente fosse traduzir isso de maneira literal, a gente teria: o rosto branco de Hermione estava aparecendo atrás de uma árvore. E aí, muita gente usa isso como se fosse uma prova de que Hermione era sim branca. Mas, gente, isso é claramente apenas uma expressão. Aquele era um momento tenso, um momento em que Harry e Hermione estavam correndo contra o tempo e fazendo de tudo para resgatar o Bicuço sem serem vistos. Então isso só era para enfatizar que Hermione estava com uma aparência visivelmente assustada, preocupada ou tensa. E até mesmo por isso, essa parte foi traduzida como o rosto pálido de Hermione aparecia pelo lado do tronco da árvore. Então, isso aqui não tem nada a ver com a cor da pele dela, tem a ver com o estado emocional dela naquele momento. Algumas pessoas também usam as ilustrações das capas dos livros de Harry Potter como se fossem a prova concreta de que a Hermione era branca. Mas isso, na minha opinião, não quer dizer muita coisa não. É só a interpretação de um artista da personagem.
É a maneira como que o artista vê a personagem. Eu não acho que isso seja uma prova de nada. Agora, dito tudo isso, se eu disser pra vocês que alguma vez ao ler os livros eu imaginei a Hermione como sendo negra, eu vou estar mentindo pra vocês. Eu nunca imaginei ela negra. Inclusive, tem um trecho de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban que diz que a Hermione estava muito bronzeada quando o Harry encontrou ela e o Rony no Beco Diagonal. E isso é uma clara referência ao fato de que a Hermione tinha escrito uma carta pro Harry antes, dizendo que naquele verão ela estava de férias na França. E nem todo mundo imagina isso, mas o verão na França é uma época perfeita para curtir o sol, o mar e as praias maravilhosas que o país tem para oferecer. Então, seja lá qual for a cor da pele da Hermione, eu imagino uma cor de pele que seja capaz de bronzear, de ficar coradinha. Porque o Harry foi capaz de fazer essa distinção. Ele foi capaz de perceber que a pele dela estava diferente do que era normalmente. Ou seja, na minha cabeça, ela não é nem muito branca e nem negra de pele mais escura, mais profunda. Agora, essa é só a minha imaginação. Só que assim, pelo menos é uma imaginação baseada no texto do livro. Não tem nada inventado aqui da minha cabeça. Agora, eu também acho que é justo dizer que, conforme revelado pela própria autora J.K. Rowling em 2002, a personagem da Hermione foi inspirada nela mesma, na própria autora da saga. Bem, e ela, a autora, é uma mulher branca. Então assim, embora isso não signifique dizer necessariamente que a personagem tenha que ser branca, como quem a inspirou, eu acho que isso é digno de nota. Dito isso, eu preciso dizer também, e eu falo isso com toda a sinceridade do mundo, que pessoalmente uma Hermione negra não me incomodaria nem um pouco. E por que não me incomodaria? Porque a cor da pele da Hermione não é uma característica marcante da personagem, como são os cabelos ruivos dos Weasleys, por exemplo. A cor da pele da Hermione é irrelevante na construção da personagem, tanto que a gente nem tem a descrição exata da cor da pele dela nos livros. Porém, eu também preciso dizer que uma atriz negra interpretando a Hermione me gera duas preocupações muito sérias. Primeira, me preocupa simplesmente pensar na possibilidade dessa atriz sofrer com ataques cruéis de pessoas maldosas simplesmente porque ela foi escolhida para um papel que com certeza vai ser super importante para a carreira dela. E aí, do jeito que as coisas estão hoje, eu tenho poucas dúvidas de que, independente de qualquer coisa, dela ser talentosa ou não, vai ter muita gente dizendo que ela só foi escolhida por causa da chamada lacração, que infelizmente realmente existe hoje em dia. Mas a menina, a atriz escolhida, não vai ter nada a ver com isso. Ela simplesmente vai estar lá fazendo o melhor dela, mas mesmo assim, muita coisa vai acabar atingindo ela. E a segunda coisa que me preocupa é que quando alguém fizer uma crítica honesta e pontual, livre de preconceito, dizendo que sinceramente não tá gostando da atuação dessa atriz, aí vai ter um bando de acéfalos dizendo que essa pessoa só tá criticando porque é preconceituosa. Ou seja, esse é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas é isso aí, eu acho que eu consegui responder sua pergunta, né, Wendell? Espero que tenha ficado claro aí. E com isso a gente encerra mais uma edição do Corujas e Respostas, galera. Fiquem ligados nos meus stories no Instagram para vocês mandarem suas perguntas para a próxima edição. Se você chegou até aqui, ó, clica nesse botão e se inscreve aí no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Tem 2 vídeos aí aparecendo na tela agora, dá uma olhada neles caso você ainda não tenha assistido. A gente se vê, hein? Aqui, ó, Nox!